Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Manuel, eu sou arquiteto, especialista em engenharia de estruturas e hoje eu queria fazer uma introdução sobre um tema bem interessante, gosto muito de trabalhar, que é a arquitetura paramétrica. Mas eu não quero ficar perdendo muito tempo com parte teórica, com termos, eu quero já partir para a prática. Mas antes eu queria que vocês dessem uma olhadinha nessas imagens. A gente muitas vezes acaba vendo esse tipo de arquitetura bem diferente. Eu mesmo, quando eu comecei a me aproximar mais desse tema, foi muito por curiosidade de como que eram projetadas essas obras, né? Como que eram planejadas, como que os profissionais, né, da construção, de arquitetura, projetistas, transcreviam, né, essas ideias dessas edificações para os softwares. E isso fez, né, com que eu fosse atrás desse tema. Tem dois escritórios a nível mundial muito grandes que trabalham, né, com esse tipo de metodologia, com esse tipo de projeto, com arquitetura paramétrica, que é o Bjarke Ingels Group, o BIG, do Bjarke Ingels arquiteto, né, um arquiteto dinamarquês bem famoso aí. E talvez o nome aí com mais expressividade dentro desse tipo de arquitetura, que é a Zaha Hadid. Ela tem muitas obras, né, que tem uma linguagem bem interessante que encaixa aí dentro da arquitetura paramétrica. E assim, antes de entrar no tutorial em si, eu queria falar assim sobre o termo arquitetura paramétrica, porque às vezes o pessoal escuta falar e fica com um pouco de até medo, né, achando que é algo muito complicado. Mas não, arquitetura paramétrica, se eu pudesse simplificar ao máximo, é realmente arquitetura feita por parâmetros. Só isso. E eu vou exemplificar aqui com dois programas que são os programas mais utilizados. Esses dois escritórios que eu comentei, eles usam dentro do seu processo de projeto, tá? Que é o Rhinoceros, também chamado de Rhino, é uma abreviação, e o Grasshopper, que o Grasshopper ele é um pluginzinho que ele é instalado dentro do Rhinoceros e funciona aí em comunicação com esse software. Vamos para a tela aí, então. Bom, essa daqui é a interface do Rhinoceros, tá? Eu estou usando a versão 7, mas dependente da versão que você tiver acesso aí, muito provavelmente vai ser os mesmos ícones, né? A mesma lógica. E o Grasshopper, para eu poder iniciar, né, depois que ele já estiver instalado, eu venho nessa barrinha de comando aqui, digito Grasshopper. Igual ao AutoCAD, né? O Rhinoceros, na verdade, ele funciona bem parecido com o AutoCAD, tá? Eu digitei aqui o comando Grasshopper, ele vai abrir essa telinha aqui, tá? As versões do Grasshopper costumam ser muito parecidas também, independente da versão que você estiver usando, tá? E esses programas funcionam assim, grande parte dos momentos, a menos que você tenha uma segunda tela, eles vão funcionar sobrepostos. Então o Grasshopper, que ele geralmente vai estar tomando metade da tela aqui do Rhinoceros, e o Rhinoceros vai estar por trás aqui com a tela inteira, tá? Ele é assim que é de fato o funcionamento dele. Então voltando aqui na tela do Grasshopper, eu vou vir aqui no meu Rhinoceros, aqui na minha abinha de perspectiva, né, que está dividido em 4 telas, e eu vou clicar 2 vezes no botão esquerdo do mouse na minha perspectiva, só para ampliar a minha tela. Aqui, esse espaço de 3D aqui de trabalho, ele funciona igualzinho o SketchUp, né, igual o 3D Max, se você, né, tiver com a configuração semelhante do SketchUp, que é com o meu botão do meio do mouse, eu faço aqui um movimento, né, de órbita, eu mexo aqui o meu 3D, Shift, botão do meio, ele faz o meu movimento de pan, né, que é o arrastar. Bolinha do mouse, scroll, né, para frente e para trás, ele dá os zooms, né, bem semelhante aí ao SketchUp 3D Max. E vindo aqui para o Grasshopper, vocês vão ver que vão ter várias abinhas aqui, cada abinha com vários ícones. Como é que funciona esse negócio de arquitetura paramétrica? Eu falei que simplificando assim, são arquitetura baseada em parâmetros, e quando eu digo parâmetros, eu quero dizer como se fosse um tipo de programação.
Tá? Assim como um programador de software vai lá e digita os códigos, né, escreve os comandos de programação para o computador entender os passos que ele tem que fazer, a gente também faz a mesma coisa com o nosso projeto. Só que ao invés de escrever os códigos, a gente usa um negócio que chama programação visual. Tá? Quem já teve contato com a Unreal, né, por meio dos blueprints, ou Blender, né, por meio dos nodes, é o mesmo sistema, tá? Que através de balõezinhos e linhas, né, que conectam esses balões, nós mandamos uma série de comandos, né, e fazemos as instruções para o computador entender o que tem que ser realizado de tarefa. Como assim? Eu vou exemplificar aqui com uma situação bem fácil de entender. Se eu clicar aqui na minha tela, aqui que é o nosso Canva, né, o nosso espaço de trabalho do Grasshopper, tá? Com o botão direito aqui eu faço o botão de pan, tá? O zoom aqui é no scroll. Aqui o meu botão esquerdo ele faz a seleção como no AutoCAD, tá? Se eu puxar para a esquerda ele vai selecionar tudo que tiver em contato. Se eu selecionar a direita, ele vai selecionar tudo que tiver 100% dentro da minha seleção. Vocês vão entender mais para frente isso. Então, se eu clicar com o botão esquerdo 2 vezes, ele vai abrir essa minha barrinha aqui para eu selecionar um comando. Tá? O primeiro comando que eu vou selecionar vai ser um number slide. Então, eu vou digitar aqui number slide. Não se preocupem com esse negócio de nome de componente, que com o tempo vocês vão aprender onde é que vão ficar esses componentes, os nomes deles. Tá? Então, eu vou colocar aqui de uma forma mais rápida. Tá? Então, o number slider tem que ser esse mesmo ícone com esse mesmo nome. Então, eu cliquei aqui, ele vai me dar esse parâmetrozinho aqui. Tá? Esse slider ele vai me dar uma série de números. Olha, ele está me dando aqui de 0 a 1, mas eu posso configurar isso e tal, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Esses mesmos componentes aqui, né, eu posso achar também nas minhas abas aqui. Então, se por exemplo eu vim aqui na aba de matemática, né, eu tenho vários tipos de componentes. Olha só que interessante. Se eu vim aqui nos meus parâmetros, eu também tenho vários componentes. E ó, meu number slider fica aqui nos inputs. Tá? Então, aqui, só para vocês entenderem que o botão duplo aqui, ele tanto puxa por nome, quanto você pode vir aqui e procurar o componente separado em categorias. E eu quero fazer uma multiplicação desses valores, para vocês entenderem como é que funciona esse lance de parâmetros. Então eu quero multiplicar um valor por outro. Então eu vou duplicar esse slider aqui, eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. Ele vai colocar o slider para baixo e eu vou colocar um outro número qualquer aqui. Então vamos supor que eu quero multiplicar esse 0.304 pelo 0.743. Como é que eu faço para multiplicar esses valores? Eu vou chamar um componente meu que ele vai, né, fazer essa multiplicação. Então, se eu clicar aqui com duas vezes o botão esquerdo e chamar um mul, né, eu não preciso digitar o nome inteiro. Se eu digitar só as iniciais, ele já vai aparecer uma série de componentes que tem, né, essa terminologia aqui. E eu vou escolher aqui o multiplication. Então, cliquei aqui. Olha que interessante. Se a gente reparar bem nesses componentes, eles têm essas bolinhas aqui que tanto estão de um lado quanto de outro só tem de um lado. O que são essas bolinhas aqui? São os meus inputs e os meus outputs. Tá? Quando eles estão do lado direito do meu componente, seguindo, né, o fluxo de leitura, são os meus outputs, ou seja, as minhas saídas de dados. Então esse 0.304 está saindo por essa bolinha aqui. Então se eu puxar com o botão esquerdo do mouse essa bolinha, olha que interessante, vai sair aqui uma curva. Essa curva ela vai estar levando os meus dados numéricos para algum input que eu quiser. Ao passo de que o meu botão aqui de multiplicação, eu tenho 2 inputs, que são 2 entradas de dados, a minha entrada A e a minha entrada B, cujos dados que entrarem nesses inputs serão multiplicados e sairão pelo meu resultado R, que é o meu output, a minha saída de dados. Então, se eu vim aqui, clicar, puxar, arrastar para o meu ponto A e soltar, ele fez essa conexão.
E se eu vim aqui para o meu slider aqui 0.743, clicar, arrastar e jogar no B, ele vai pegar esse valor e jogar no B. Pronto, ele multiplicou esses dois valores. Ah, como é que eu faço para saber, né, o valor aqui do resultado? Se eu posicionar esse mouse em cima desse Rzinho, que é o meu resultado, ele vai me dar o valor de 0.2258, né? E tem uma maneira também de eu visualizar esse valor, que seria usando um componentezinho chamado Panel. E se eu puxar aqui a minha saída de dado e conectar aqui no meu Panel, olha só que interessante, ele me deu o resultado. E o mais legal de tudo isso é que eu posso mudar em tempo real os meus valores. Olha que ao passo que eu vou mudando aqui os meus sliders, ele vai atualizando o valor aqui. E essa é a lógica de como é que funciona essa programação visual dentro da arquitetura. Tá? E agora eu vou exemplificar de fato em um elemento arquitetônico, né? Eu vou fazer uma cobertura bem simples e vocês vão entender mais na prática de arquitetura esse funcionamento. Tá? Então eu vou apagar aqui os meus componentes, tá? Eu vou arrastar para o lado esquerdo. Nota que eu não estou passando inteiro nos meus componentes, só em parte, e selecionou tudo. Se eu venho para o lado direito, né, ele não vai selecionar esse daqui porque não selecionou tudo, né? Igual ao AutoCAD. Não tem muito segredo isso não. Então vou selecionar tudo aqui e dar um delete. Então vamos fazer aqui uma cobertura, tá, para exemplificar. E essa cobertura eu vou querer que ela tenha, sei lá, vamos supor aí 10 metros por 10 metros. Eu quero uma cobertura que ela seja curvada, mas que ao longo do seu comprimento, essa curvatura vai mudando, de modo que as seções intermediárias dela sejam curvas diferentes. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso daqui? Eu vou colocar aqui na minha vista frontal, tá? Aqui embaixo. Se eu clicar no front, ele vai me dar a minha vista frontal, né? Lembrando que o eixo Z ele é meu eixo da altura, então aqui nós temos a nossa altura. A nossa grade, ela tá, esses quadradinhos são de 1 em 1 metro, tá? Se eu vir nesse botãozinho aqui escrito Grid Snap, ele vai ativar, ele vai travar as minhas linhas, tá? Nesses pontos. Então, se eu vir aqui nessa abinha lateral e clicar nessa linha, tá? Nota que o ponto inicial, ele tá travado na minha grade, tá vendo? Então, se eu colocar no ponto 0 aqui e puxar, ele vai reto. Então, eu tenho a minha medida ali embaixo, ó, e aqui seria os 10 metros. Mas eu não quero que essa cobertura seja reta, eu quero que ela seja curva, tá? Então, a minha primeira seção eu vou fazer com esse comandinho aqui, tá? Que são esses pontos que me dão curvas. Então, eu vou clicar aqui e eu vou aleatoriamente, ó, criar uma curva. Fiz o meu último ponto, eu dou um Enter para finalizar. Olha só, temos aqui a nossa primeira seção. Nota que eu tenho esses pontos de controle quando eu seleciono a minha curva. Se eu clicar nesse ponto de controle e movimentar, olha só, eu consigo editar a minha curva, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a minha perspectiva, tá? Agora eu consigo movimentar aqui. E eu vou criar uma cópia dessa curva. Se eu segurar a tecla Alt e puxar aqui o meu gizmo, né, que são essas setinhas aqui, com a tecla Alt pressionada, eu crio uma cópia dessa linha. E eu vou puxar aqui nos 10 metros, né, lembrando que eu estou com o meu Grid Snap ativado, e aí eu vou ter uma cópia dessa linha. Se eu clicar nessa linha para selecionar ela, eu vou ter esses pontos de controle. E eu vou fazer aquilo que eu tinha demonstrado nesse lado. Eu vou editar esses pontos para modificar essa curva. De forma que o perfil final seja diferente dessa curva que inicia. Tá? E para finalizar, eu vou colocar um perfil intermediário. Então, segurando Alt, eu vou colocar aqui no 5, né, na unidade 5, só para criar um outro perfil intermediário, e eu vou clicar aqui nos meus pontos de controle e movimentar só para mudar esse perfil.
Olha só que legal, temos 3 curvas aqui, tá? Diferentes. E agora eu vou criar uma superfície que ligue essas 3 curvas, certo? Como é que eu vou fazer isso? Então eu vou voltar aqui para o meu Grasshopper, tá? E eu preciso referenciar essas 3 curvas de forma que o Grasshopper entenda que essas curvas estão dentro do meu plugin. Como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar 2 vezes aqui e vou chamar o meu comando curve, né? Como são 3 linhas, eu vou dar Ctrl C e Ctrl V 2 vezes para que eu tenha 3 vezes esse componente. Olha só uma coisa diferente que não tinha aparecido antes. Tá laranjinha, certo? Quando eu tiver um componente que está faltando, é porque algum dado está faltando para esse componente funcionar corretamente. No caso, esse componente de curva, ele referencia uma curva. Então está faltando essa referência. Então simplesmente eu vou clicar com o botão direito e eu vou vir aqui, ó, Set One Curve. Ele vai fazer com que eu escolha uma curva de referência. E eu vou escolher a minha primeira curva. Eu vou fazer a mesma coisa com os 2 componentes seguintes. E agora eu não preciso mais dessas curvas originais, tá? Eu vou esconder elas, lembrando que eu não posso apagar, tá? Eu vou esconder elas usando o comando hide, tá? Se eu só digitar hide, né, aqui no comando e der um enter, elas vão esconder. Agora, se eu voltar aqui no Grasshopper, nota que quando eu seleciono esse componente de curva, a minha curva referenciada ela fica verdinha, tá? Então, toda vez que eu tiver um componente selecionado, esse componente ele vai ficar verdinho. E quando não tiver selecionado, ele vai ficar vermelho, tá? E o que eu vou fazer para criar essa superfície aqui? Eu vou utilizar o comando loft. Esse comando ele trata de criar justamente superfície entre curvas e eu vou puxar aqui o meu output, que é a minha curva, para o meu input do meu loft. Então, vou clicar, vou puxar e vou colocar aqui. Agora, se eu puxar essa outra curva para esse mesmo output, olha só, ele tira o meu anterior. Por que isso acontece? Porque eu consigo colocar apenas um por vez. Para eu colocar mais de um input aqui nesse comando ou em qualquer componente, eu preciso apertar a tecla Shift. Então, se eu clicar, puxar e segurar o Shift, depois que eu puxar, olha, muda até o ícone ali, ele fica com maisinho. Então, eu posso adicionar aqui um componente novo. Olha só que interessante, ele já criou aqui uma superfície entre as curvas. Legal, né? Se eu puxar a próxima curva, né, com o Shift apertado, e aí ele finalizou a minha cobertura, tá? Essa aqui vai ser a base para nossa cobertura, beleza? Agora eu não preciso mais dessas curvas, eu posso esconder elas. Tá vendo que eu selecionei as 3, elas estão verdinhas? Se eu clicar com o botão do meio aqui, vai aparecer uma série de opções, tá? O botão do meio do mouse em cima dos componentes selecionados. Eu tenho esses 2 rostos aqui, sendo que um rosto está vendado. Se eu clicar no rosto vendado, ele vai sumir as minhas linhas iniciais, tá? Isso vale para qualquer componente que tenha algum elemento visual na tela. Pode ser com esse elemento loft também, tá? Se eu clicar com o botão do meio e esconder, ele vai esconder a minha superfície. E para eu fazer com que apareça novamente, é o mesmo processo. Clico com o botão do meio e agora eu vou clicar no rosto sem a venda. Beleza? Agora vamos supor que eu queira dar uma espessura, uma estrutura de casca aqui, né, para essa nossa forma orgânica. Eu posso usar, por exemplo, o comando extrude. Então esse meu comando de extrusão, tá? Ele vai pegar essa superfície, né, curva, e vai dar uma espessura para ela. E eu tenho 2 inputs aqui no meu comando de extrusão, sendo o B, que é a minha base, ou seja, é a minha superfície base que ele vai usar como direcionamento, como, né, o componente para dar essa extrusão, e a minha direção que vai ser extrudado. As direções dentro do Grasshopper sempre vão estar baseadas em eixos, né, que são os eixos cartesianos. Então, se eu vir aqui no cantinho, ó, eu tenho sempre os eixos X, Y e Z, que vão estar referenciados por essas linhas aqui, né, que é a minha linha X, a minha linha Y, e vai ter a Z que não está aparecendo aqui porque a gente está em perspectiva. É o mesmo esquema dos eixos por cores do SketchUp, né, o X, Y e o Z. No caso vai ser por vermelho, né, verde e azul.
Então vamos lá. Por padrão, se eu posicionar o meu mouse aqui no D, ele já vai dar... Aliás, ele não deu nada, né? Eu preciso indicar qual que é o meu eixo de extrusão. Tanto que se eu puxar aqui a minha linha para cá, olha só, ele vai ficar laranjinha, né? Significa que falta uma informação. Então eu preciso indicar qual que é o eixo que vai acontecer essa extrusão. Então se eu clicar com duas vezes o botão esquerdo e digitar Z, ele vai me dar aqui o meu vetor Z, ou seja, o meu vetor de direção aqui Z, que é onde ele vai puxar essa casca. Geralmente ele já vem com um valor de 1 definido. Então se eu puxar aqui o meu vetor para a direção, ele vai dar aqui uma extrusão de 1 metro. É muito, né? Eu não quero tanto assim. Então eu preciso indicar o valor aqui no meu fator, tá? Olha lá, o local definido é 1. Então eu quero que seja, vamos colocar aí uma casca aí de 10 centímetros, né? Não vou nem entrar em méritos estruturais, que não é a intenção desse tutorial, tá? Então eu vou puxar aqui um slider, tá? E aí eu vou deixar aqui o valor de 0.10. E aí eu vou puxar aqui e vou colocar no meu fator. Olha só que interessante, eu criei uma casca aqui. Essa base que eu já não preciso mais, ela vai me atrapalhar a minha visualização, então eu vou esconder ela para ficar só aqui a minha estrutura. Então olha só que interessante. E aí quando, né, a gente fala em paramétrico, né, esses parâmetros, eu tenho que ter em mente que eu posso sempre estar modificando esses parâmetros em tempo real. Então aqui no meu slider, olha só, se eu pegar e movimentar, em tempo real a minha estrutura ela vai estar sendo modificada junto. Olha que interessante aqui. Isso aqui é muito legal, principalmente quando a gente está trabalhando com situações mais complexas, né? A gente vai modificando em tempo real aí a nossa malha, né? É muito interessante, muito incrível isso. Então beleza, eu tenho aqui a nossa cobertura formada e aí eu quero colocar uma treliça nela aqui. Como é que eu faço para colocar essa treliça? Aqui nos nossos componentes nós vamos ter uma série de categorias, tá? Eu vou aqui nessa categoria Launchbox, tá? O Launchbox provavelmente não vai estar nativamente no Grasshopper de vocês, porque ele é um plugin que é baixado separadamente. Porém, esse plugin é gratuito, tá? Tem um site chamado Food for Rhino, né? Food de comida for número 4 mesmo, e o Rhino é o rinoceros. Esse site ele tem bastante plugin para o Grasshopper bem interessantes, tá? Esse Launchbox ele é bem famoso assim. Então aqui nas minhas opções de estruturas eu tenho uma série de componentes aqui e eu vou querer esse aqui que é a minha treliça espacial, tá? Cliquei aqui na minha aba, ó, é só clicar e vir aqui no meu Canva e clicar novamente, ele vai me soltar o componente, né, da treliça. Então eu tenho aqui 4 inputs, certo? O primeiro é a surface, né, ou seja, a superfície que vai gerar as minhas treliças. O meu U e o V, que são as divisões nos eixos X e Y, tá? da minha treliça. E o D é a minha profundidade, né? A altura da minha treliça. Então são esses os parâmetros que eu tenho. Só que eu não vou puxar a minha superfície desse bloco, né? Porque isso daqui não é uma superfície, isso daqui já é um componente volumétrico, né? Não é uma superfície. A minha superfície vai ser essa daqui, que eu já tinha escondido, olha só. Isso é uma superfície. Então, eu vou esconder de novo. Eu vou puxar da superfície, tá? Para o input da superfície da minha treliça, certo? Então, aqui vocês já vão começar a entender a lógica que eu posso puxar do mesmo componente vários outputs, né? Para diferentes inputs. Isso aqui é muito legal, tá? E aqui temos aqui a nossa casca, certo? E aqui a nossa treliça. Só que ó, ela não tá legal, né? Aqui tá tudo muito desconfigurado, tá desproporcional. Então eu quero primeiro já arrumar essa profundidade aqui, tá? A minha distância. Então eu vou puxar um slider aqui, tá? Number slider. E aí eu vou colocar aqui na minha distância. Olha só, agora se eu pegar aqui e movimentar, ó, 1 metro aqui, ó, já tá legal, né? Eu poderia colocar aqui, usar aquela relação de 6%, pensando numa estrutura metálica, né? Deixar, sei lá, uns 60, 70 centímetros, né? Mas eu vou deixar aqui com metro só por questão de exemplo. Então a gente já tem aqui a subdivisão da nossa treliça. Olha só que interessante aqui.
E aí, se eu vim aqui no meu U e no meu V, fazer aqui também um slider. Lembrando que as minhas divisões daí seriam números inteiros, né? Eu não posso usar aqui os meus números reais, né? Com casas após a vírgula. Então, eu vou colocar aqui os meus números inteiros, tá? E colocar aqui um valor mínimo 0 e um máximo de 50. Dessa forma, se eu der OK aqui, ó, eu posso fazer de 0 a 50, né, como meu valor de saída. Vamos colocar aqui 20. Ctrl C e Ctrl V, para fazer primeiro uma treliça de 20 por 20. E eu vou puxar aqui para o U e para o V. 20 por 20, ó, a gente já vê que ficou bem mais denso, né, do que estava antes. Vamos voltar aqui para um 10 por 10, pensando que a estrutura é quadrada, né? E assim eu já tenho aqui o meu esqueleto da estrutura, né? Lembrando que eu não estou pensando nada estrutural, que é só um exercício para exemplificar como é que funciona, bem didático mesmo, bem passo a passo. E é isso. Se eu quiser agora, por exemplo, colocar aqui uma espessura, né, nessas linhas, os meus outputs eles são separados em linhas A, linha B, web, que é a minha malha, e os nós, que são os pontos de interligação. Então, se eu puxar aqui o meu comando pipe, tá? Esse comando pipe ele vai criar um tubo em linhas específicas. Se eu puxar aqui as minhas linhas A e jogar aqui no C, olha só, ele me deu vários canos, né? Só que daí também está desconfigurado. Eu preciso colocar as espessuras, né, os meus diâmetros específicos. Então aqui no meu R, ele é o raio, tá? E o meu E, esse vai ser as pontas, né, desses canos vão ser fechadas, né, retas, vão ser semicírculos. Isso daqui não vai interessar para nós por enquanto, tá? Eu vou só me ater ao raio aqui. O raio eu quero que ele puxar um number slider aqui. Vamos puxar aqui para o nosso valor de raio. Vou colocar aqui um valor menor, certo? De 0,02, né, para dar 0,25, que dá um de 5 centímetros aqui. Eu vou puxar as linhas B também, com o Shift. Olha só aqui, ó, embaixo. E o Web, que são aqui os nossos montantes, né? Então, ó, a gente já tem aqui bem estruturado, né, em 3D a nossa treliça. O que eu vou fazer? Eu vou agora esconder aqui as minhas linhas, né, para não poluir, e ficar aqui só a treliça de fato. Olha que legal, olha que interessante que a nossa cobertura é uma cobertura bem simples aí, mas já serve para a gente entender essa questão dos parâmetros, né? E aí, ó, eu posso vir aqui e separar os meus elementos. Ó, eu tenho as minhas divisões das treliças, a minha profundidade. Eu posso em tempo real modificar esses parâmetros. Olha que interessante. Eu posso aumentar as minhas subdivisões, diminuir as minhas subdivisões, tudo em tempo real. Eu posso voltar aqui e eu posso aumentar a minha capa, né, da estrutura, da minha cobertura. Esse é o legal da arquitetura paramétrica, né? Os parâmetros eles são bem interessantes de trabalhar. E aí, para finalizar, eu vou transformar isso daqui numa visualização mais sólida, né? Se eu clicar aqui e digitar um preview, puxar aqui, eu vou puxar um preview desses componentes aqui, né, que são os nossos canos, e aqui a nossa capa da cobertura. E aí aqui eu já não preciso mais da visualização desses itens, eu vou sumir com todos. Olha só que interessante. Eu vou setar uma cor aqui, né, para não digitar color. Color swatch. Deixar branco mesmo. Olha só que interessante. Temos aqui a nossa cobertura. Então vou aqui tá o nosso parâmetro, né? Esse daqui são o nosso algoritmo, né? Esse aqui é o algoritmo que nós criamos, tá? Um algoritmo relativamente simples aí, né? Não é muito complicado de fazer. E temos aqui a nossa cobertura. Eu vou mudar para visualização aqui. Se eu vir aqui em display, clicar nesse modinho ártico aqui,
ele vai dar essa visualização como se fosse, né, a visualização em ambiente occlusion. Olha só que interessante. Legal, né? E essa estrutura aqui a gente fez aí em alguns minutos, né? Algo que seria bem complicado de fazer em outros programas. E é aquela coisa: ah, mas o SketchUp tem um plugin que faz isso. Ah, porque eu consigo fazer isso no 3D Max. Meu amigo, minha amiga, claro que dá pra gente fazer isso em outros programas, mas eles não foram feitos para trabalhar com esse tipo de solução. A gente fazendo esse processo aqui é muito mais dinâmico, esse processo de projeto. Tá? A gente está num programa que foi pensado para isso. Os grandes escritórios de arquitetura utilizam, né, essa metodologia, utilizam esses programas, porque de fato, né, foram pensados para isso. Não tem as limitações de trabalho, né, desses outros softwares, sei lá, Maya, 3D Max, SketchUp, Blender, não foram pensados para trabalhar dessa forma, entendeu? E aqui eu estou usando um exemplo relativamente simples, mas quando eu começo a trabalhar com ideias mais complexas, aí fica inviável, entendeu? A gente trabalhar em outros programas, né? A gente tem que buscar esse conhecimento, né? Eu acho um tema muito legal e eu vou soltar mais vídeos, tá? Eu vou fazer isso semanalmente aí. Espero que você tenha gostado desse tutorial e até a próxima.